Olá, meu querido, olá, minha querida. Você que semana passada eu tinha comentado que é um herdeiro e uma herdeira. Hoje nós vamos ver um pouquinho por que eu fiz essa brincadeira aí na última semana. Nós vamos começar, né, e dando continuidade. Hoje nós estamos na lição de número 2 aí desse livro tão bonito, que é o livro de Efésios. E a nossa lição de hoje, ela se chama O Grandioso Plano Divino Centrado em Cristo. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhado pela Leila, lá da Igreja Central, e também pelo meu pai, professor Celso, que neste ano está lá na Igreja de Fama, ajudando os irmãos lá e, claro, também mudando um pouco os ares, né? Sempre bom visitar outros irmãos. Para que a gente possa começar, então, esse nosso estudo, realmente aqui abrir a Bíblia, vou pedir para o meu pai que faça uma oração para a gente poder começar. Grandioso Deus, nosso Criador, te somos agradecidos pelo privilégio de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Que o estudo que aqui vai ser feito possa ser útil para a preparação dos Teus filhos, para o Teu reino, mas acima de tudo que ele possa honrar e glorificar o Teu nome e o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Acompanha-nos com Teu Espírito e com os Teus anjos, da mesma forma acontecendo com todos os que estão nos assistindo. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Para a gente começar então, o nosso verso para memorizar dessa semana está lá em Efésios 1:3 e é um verso que eu particularmente acho muito interessante na inspiração que Paulo teve para escrever ele. Porque diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Semana passada nós estávamos falando sobre como a região de Éfeso era uma região muito próspera. Sim. E que a grande sacada, a grande jogada da ideia de Éfeso era o templo da deusa Artemis ou Diana. E os moradores dos Efésios eram muito, digamos assim, tinham uma cultura de adoração que era até comum para os gregos e para os romanos de uma maneira geral. E quando Paulo ele vai escrever esse verso aqui, ele começa falando justamente dessas regiões celestiais em Cristo. Será que isso tinha alguma relação, papai, com a questão dos ídolos que os efésios eram acostumados? Por que ele fez questão de escrever isso aqui? A religião grega, como um todo, era muito materialista. Eles tinham uma relação muito comercial com os templos, e isso era considerado normal. Eles imaginavam que havia uns poucos deuses que habitavam lá o Monte Olimpo, que também era um monte visível, né? Eles estavam lá no alto daquele monte, mas a grande maioria dos deuses, dos 2.000, quase 3.000 deuses que eles tinham, habitavam os lugares comuns. As florestas, as montanhas, ali os ambientes costumeiros do cotidiano rural. Os gregos eram rurais, né? Essas pequenas cidades que eles tinham não os tornavam urbanos, era um povo muito rural. E o relacionamento que eles tinham com esses deuses era muito material, por assim dizer. Era tudo voltado para o cotidiano, para o dia a dia, o que é muito diferente do nosso relacionamento com Deus, porque nós nos damos conta de que, embora nós tenhamos uma vida aqui, a vida cristã que a gente leva tem a ver com uma herança futura, com um céu, né? Com um Deus que habita um outro mundo, né, diferente do nosso, que a gente aprendeu a chamar de céu, de onde vêm as nossas bênçãos, mas que um dia nós habitaremos com esse Deus, não nesse mundo material, não com essa forma de trabalho, não com essa forma de subsistência. Então, para Paulo dizer isso aos Efésios era chamar a atenção deles de que o mundo não se resume a esse cotidiano de plantar, colher, vender e tudo mais, mas que existe uma
uma outra dimensão que a gente precisa compreender, que interfere na nossa existência de uma forma tão real quanto a nossa plantação, o nosso trabalho, a comida que comemos, né? E Paulo já começa louvando a Deus e chamando atenção para isso. Olha, existe uma coisa maior do que a gente, e a gente precisa prestar atenção nisso que existe para além dessa vidinha humana que a gente vive, né? Leila, como a gente acabou de falar, né, Éfeso era uma cidade portuária, muito dada ao comércio, muito materialista. Sim. Mas hoje, será que a gente vive distrações, vamos chamar assim? Não quero nem falar tentações ainda, mas distrações que podem gerar na gente o mesmo resultado que gerou nos Efésios? Para mim, com toda certeza. E lendo aqui e vendo aquilo que Paulo, né, estava falando com eles, para mim foi uma coisa assim maravilhosa, porque a gente vai para a igreja, a gente conhece a Cristo e concede a Ele o nosso coração, mas e aí, né? E nós somos selados com o Espírito Santo. E o que implica isso, né? O que tem isso? E Paulo ali com eles estavam querendo, ele estava chamando a atenção para isso, né? Porque as pessoas ali já estavam vivendo de uma forma natural, né? Já estava deixado, né? A prática espiritual, porque nas regiões celestes ali nós temos poderes, né? E as pessoas, eu acho que não estavam tendo isso. Então, estava só de uma forma natural. E ele queria chamar, eu acho, atenção para isso e relembrar eles disso e da importância, né, disso. Porque se a gente recebe o Evangelho e continua vivendo só para ganhar dinheiro, para que serve o Evangelho, né? Se a gente recebe o Evangelho e continua vivendo como o mundo vive, buscando as coisas que o mundo busca, o Evangelho fez o que na sua vida? Né? Qual é a diferença entre uma pessoa que conhece o Evangelho e vive só para ganhar dinheiro, inclusive às vezes desonestamente, inclusive negando a parte que pertence a Deus, e uma pessoa comum que não conhece o Evangelho? Não tem diferença nenhuma. E quais os frutos, né, que isso tem que produzir na nossa vida, mesmo porque haja uma mudança, né, no meu lar, na minha casa, nas coisas que acontecem ali, na minha vida, né, precisa gerar um fruto, precisa gerar uma mudança. Exatamente, é isso aí. E aí ele vai avançar um pouquinho mais, né, nesse começo da carta aqui, e especialmente nos versículos 7, 8, vai entrar uma palavrinha que eu acho que Paulo usava essa palavra porque ele se sentia muito assim, que é a questão da redenção. O que é a gente redimir? O que é redenção? O que a gente pode tirar, Leila? O que a gente imagina quando a gente pensa em Cristo em redenção? Qual que é a similaridade aí? Você pode... Então, eu fico pensando assim, né, que eu olhando para minha vida no natural, né, falo assim, nossa, como que uma vida cheia de pecado, uma vida cheia do meu eu e das coisas naturais aqui, como que eu posso, né, ser diferente? Eu tenho condições de pagar por isso? É do meu bolso que vai sair isso, né? E aí, de onde que vem? Da onde eu vejo, né, que Jesus, ele pagou, né, o preço ali para que eu fosse redimida e no lugar de escrava onde eu estava, no mundo de pecado e cheio de todas as coisas más, eu pudesse ser livre em Jesus, não pelos meus atos, não pelo que eu pudesse fazer, mas um favor imerecido, né? Redenção tem a ver com fé? Talvez fosse interessante a gente ir para o texto de Efésios, né? A partir do verso 5, Paulo diz assim: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça.
Então, o que Paulo está nos dizendo é que todos nós, todo ser humano, a partir da morte de Cristo, foi predestinado como filho de adoção. Ou seja, todos nós temos a oportunidade, temos a possibilidade, né, de aceitar a adoção. E é essa adoção, né, que é feita para a glória de Deus, pela graça, que nos faz aceitáveis a Deus. Como a Leila falou, nós temos uma vida naturalmente pecaminosa, nós estamos envolvidos com tudo que não presta, querendo ou não querendo, o mundo é totalmente pecaminoso. Nós não poderíamos ser aceitos por Deus, mas o sacrifício de Cristo nos torna aceitáveis a Deus. A questão que se põe na sua pergunta é, se você tem o direito, né, se você foi predestinado a ter esse direito de adoção, se a graça de Cristo paga o preço, se a vida de Cristo te torna aceitável, você aceita? Porque você pode não aceitar, você pode dizer assim, olha, eu não tenho interesse, eu não quero. Eu quero viver minha vida aqui, ganhar meu dinheiro, ter os meus prazeres e tal, e eu não quero. Então, o que vai definir se você aceita ou se você não aceita, se você recebe ou não recebe a adoção, é a fé. É a fé que determina isso. Isso acontece, por exemplo, com crianças maiores, né? Quer dizer, se você vai adotar uma criança bebezinho, assim, ele ainda não escolhe, não tem como. Então, você vai fazer o processo de adoção e ele vai ser adotado por você. Mas se você vai adotar uma criança maior, essa criança pode dizer que não quer. Ela pode dizer que não gostou da família, que não se deu, não Sim, ela é foi questionada, né? E maltratada. ali a voz dela é ouvida. Isso, elas vão perguntar para ela, você quer, você aceita a adoção? E ela pode dizer simplesmente, não, eu não quero morar com essa família. Eu tenho medo deles, por exemplo. A criança viu alguma coisa que deixou com medo, né? Então, essa criança simplesmente pode negar a adoção, mesmo sendo convidada. É o que acontece com os filhos de Deus, né? Embora existam igrejas que ainda batizam bebês, quando o bebê ainda não tem condição de escolher o que quer, o batismo que a Bíblia traz, a adesão que a Bíblia traz, é o batismo das pessoas que já têm consciência do que querem, né? Na igreja adventista, por exemplo, só se batizam pessoas que já fizeram estudos bíblicos e têm condição de escolher o que querem. Olha, eu quero aceitar isso, eu quero ser adotado. O batismo é uma espécie de marca de adoção, né? Uma manifestação pública, eu aceitei. Mas muitas vezes se dá estudos bíblicos a pessoas que, ao final do estudo bíblico, diz, olha, eu não quero. Eu não concordo. Não né? concordo, não quero me batizar, não quero aceitar isso, né? Pelas mais diferentes razões. Né? Nesses anos todos que eu estou na igreja e com o tanto de estudos que eu já tive o privilégio de fazer, eu já vi pessoas que não quiseram se batizar por muitas razões. Eu já dei estudo para pessoa que não quis se batizar porque não queria parar de adulterar. Pessoa que não quis se batizar porque não queria parar de beber. Pessoas que não quiseram se batizar porque não aceitavam a doutrina do dízimo e das ofertas. Eu não vou devolver o dízimo, não vou dar oferta, não vou me batizar. Né? E uns casos assim que para nós podem até parecer estranhos, né? Mas às vezes os motivos são muito mais fúteis. Como uma vez um jovem que me disse, eu não vou me batizar porque eu não quero ser chamado de crente. Eu odeio essa coisa de chamar de crente. Se eu me batizar, vão ficar me chamando de crente. E eu não quero ser chamado de crente. Rótulo, eu né? não quero o rótulo de crente. Então, não se batizou. Quer dizer, o que determina isso é justamente
esse compromisso do ser humano com Deus que se estabelece pela fé. Eu creio na palavra, eu aceito que Jesus pagou o preço, eu aceito isso pela fé, eu vou permitir que o Senhor Jesus me redima, eu vou permitir que Jesus me salve. Ou simplesmente não vou, não quero, eu quero viver essa vida aqui, não quero envolvimento com a igreja, não quero rótulo de crente, não quero guardar sábado, não quero devolver dízimo, estou muito bem como estou, ou acho que estou muito bem como estou, e estabelece que não. Mas então, Lila, não tem outra possibilidade de salvação? Esse plano de redenção, ele necessita obrigatoriamente de Cristo? Com toda certeza, né? Porque que eu estudei e vi é que o desejo de Deus, né, é que todos, sem exceção, fossem salvos. Na predestinação, todos nós somos, mas como eu tenho a opção de escolha e eu posso não querer, né, como o seu pai estava dizendo, e eu posso rejeitar, então, a partir daí, eu posso não ser salva. Mas eu preciso do plano da redenção de Jesus, né, do sacrifício dele, do sangue dele que foi derramado, para eu estar ali como filha dele. Então, quando a gente fala de predestinação, porque isso é uma coisa que às vezes acontece também, o que Paulo está falando aqui não é que Deus escolheu a Leila, mas não me escolheu, por exemplo. Predestinação, então, aqui vai ser essa possibilidade de aquele que quiser ser salvo se acreditar em Cristo. Predestinação significa estabelecer o seu destino antes. Então, todos nós temos o nosso destino estabelecido antes pelo sacrifício de Cristo, desde que aceitemos. Né? Isso acontece, por exemplo, numa sala de aula. Você é professor, entende bem do que eu estou falando. Quem é professor e quem já foi aluno entende bem do que eu estou falando. O professor não escolhe as pessoas que vão tirar boas notas. A aula é a mesma. O livro é o mesmo. A explicação é a mesma. Mas tem gente que estuda e tem gente que não estuda. Tem gente que se esforça e tem gente que não se esforça. Quer dizer, para um professor, qual é a alegria? Pelo menos um professor de verdade. Qual é a alegria? Que todos tirem 10. Sim. Que todo mundo se dê bem, que todo mundo seja feliz, que todo mundo chegue em casa com um boletim azul e diga, pai, mãe, estou aqui, tirei nota boa, não sei o quê. Quer dizer, a alegria do professor é essa. Então você pode dizer que o professor predestinou a todos para o sucesso escolar. Todos, porque ele fez o seu melhor, ele deu sua aula, ele escolheu o melhor material, ele deu o melhor texto, ele tentou explicar da melhor maneira que ele conseguia. Mas por que alguns se deram mal? Bom, alguns se deram mal, talvez porque ficaram doentes no dia da prova, porque estavam com problemas em casa, e outros porque simplesmente não quiseram estudar, porque passaram o mês inteirinho no celular, vendo vídeo do TikTok, e não quiseram estudar química. Então, você tem uma série de fatores que levam uma pessoa a fracassar na escola, mas não é porque o professor não quis que eles não fossem bem. Então, a oportunidade de salvação, a oportunidade de perdão, ela está estendida a todos. Por isso que a Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem, ninguém se perca. Ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer no sofrimento. Mas existem pessoas que optam por não aceitar. É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Não pode escolher. Eu não quero, eu não gosto, eu não estou interessado, eu acho que isso vai atrapalhar a minha vida em vez de ajudar. Bom, os motivos, como a gente disse, são muitos, infinitos, cada um com a sua vida e tudo mais. E o que eu acho assim, muito bonito nesse processo é que Deus não pega pela orelha, né? Ele não pega pela orelha e diz, você vai fazer o que eu estou mandando. Não, assim,
A Bíblia diz o quê? Que Jesus está à porta E bate. e bate. Se você abrir a porta, ele entra E ceia com você. Se você não abrir a porta, ele não entra pela janela, ele não arromba a porta, você tem o direito de escolher o que você vai fazer. Eu acho isso de uma beleza impressionante, porque o plano da salvação custou a vida do Filho de Deus. E Deus podia dizer assim, vocês são obrigados a aceitar isso, né? Eu dei o meu filho, eu paguei um preço infinito, vocês são obrigados. Mas mesmo tendo dado o filho, mesmo tendo, né, pagado este preço infinito do sangue de Cristo, ele ainda assim diz assim, eu te amo tanto que eu deixo você escolher. E isso ele não impõe, né? Não, não. E isso é legal também, fica muito claro nos versos 9 e 10, que é justamente isso quando ele fala, né, de fazer convergir nele. O que é esse fazer convergir? Deus, ele só quer que a gente volte. Sim. Basicamente é isso, ele só quer que você volte a estar ligado junto a ele, né? É como a gente fala, né, religião, religar é voltar a estar com Deus. Como a gente pega lá em Isaías 59:2, que fala que os nossos pecados fazem, né, nos afastam de Deus. A única coisa que Deus quer fazer e, né, fez ao morrer na cruz é pagar o preço deste pecado para que nós possamos estar juntos de novo. Conectados de novo. Mas isso traz uma coisa interessante, que é o que vem no versículo 11, que fala assim, nele, digo, no qual também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E o 12, que vem agora falando assim, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então, Leila, quando a gente fala de redenção, quando a gente fala de aceitar esse sacrifício, isso traz um prêmio, mas que é, digamos assim, não vou dizer que é um direito, porque Paulo acaba de falar que não é um direito. A gente ganhou esse presente. Mas ele tem aqui uma responsabilidade, então, certo? Nós teríamos que ser glória de Jesus, glória de Cristo. O que é esse ser glória de Cristo? O que é isso? Nós vamos ser assim, perfeitos? Nós nunca mais vamos errar? Quem aceita Cristo agora, de agora em diante, O que acontece nesse processo? Então, daí eu fico pensando o que gera, né? Se nós somos selados com o Espírito Santo, o que isso gera? E daí, lá em Gálatas fala, né, dos frutos do Espírito, né? O que tem que gerar na minha vida? Eu creio em Deus, eu entreguei minha vida para Jesus, mas e agora? Eu penso que agora a minha vida tem que ser mudada, o meu lar ele tem que ser transformado, e isso, para mim, não para a glória de Deus. Não é tem que ter em mim uma mudança. As pessoas têm que olhar em mim e ver... Não está diferente, alguma coisa aconteceu e ela mentia. Como assim ela não está mentindo agora? Ela usava assim umas roupas extravagantes, diferente, ela mudou o hábito do vestimento dela. Nossa, mas ela gritava em casa, ela não se dava bem com o marido e agora eu estou vendo que ela está diferente. Né, dentro de casa. Então eu fico pensando que esses frutos são para a glória de Deus. Né? Não para o meu benefício, porque de nós mesmos, nós não temos nada, mas isso gera um louvor para a glória de Deus. Então, olha que interessante, né? Você citou Gálatas aí e é justamente isso. Mas, então, eu posso afirmar aqui que aqueles que são predestinados e aqueles que fizerem essas coisas, né? Então, se eu for bom, se eu ver lá em Gálatas 5 e eu ver lá que se eu for caridoso, se eu for longâmino, se eu for paciente, é isso que vai me garantir herança? Então, papai, é essas coisas? Assim, isso é consequência de você ter alcançado a herança, porque isso já é a atuação do Espírito Santo em você. Existem igrejas cristãs, inclusive igrejas protestantes, que pregam a predestinação. Eles vêm em cima desse capítulo 1 de Efésios aqui, nós fomos predestinados, acabou. Mas aqui nos versos que você citou, nos versos 12, 13 e 14,
fica muito claro o que Paulo está chamando de predestinação. Tá? Então ele diz assim: confiem de sermos, para louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo. Então, se você não confia em Cristo, você não aceitou o convite da predestinação. Verso 13: em quem também vós confiastes, quando? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é também a garantia da nossa herança. Então, o que acontece? Você recebe a palavra, você recebe o evangelho, você crê no evangelho, você aceita o evangelho, e aí você recebe o Espírito de Deus que sela o seu relacionamento com Deus. A partir do momento que você é selado, ou seja, a partir do momento que você recebe a salvação, o Espírito começa a atuar em você e os bons frutos começam a aparecer. Por isso que eles são chamados de fruto do Espírito. Eles começam a aparecer. Então, não é o contrário. Tá? Eu tenho dito isso em todas as igrejas pelas quais tenho passado, porque me amedronta muito essa ideia legalista, neofarisaica, de que primeiro você fica bonzinho, depois você é salvo. Né? Eu costumo usar esse gesto aqui. Né? Eu uso esse gesto o tempo todo. Quer dizer, tem gente que acredita que é assim: primeiro eu fico bonzinho, depois Jesus me salva. Então, daí seria pelas obras, Aí né? seria legalismo, pelas obras. Quando, na verdade, é o contrário. É assim: primeiro eu sou salvo, primeiro eu recebo a palavra, aceito o evangelho, aceito o sacrifício de Cristo. E, na sequência, como uma consequência natural do meu viver, né, com o Espírito Santo, eu sou selado, eu começo a receber o Espírito Santo, eu começo a produzir boas obras. Então, daí entendeu? eu penso que é igual quando eu sou, como eu moro na roça e a gente fala de planta, quando eu sou enxertada ali, a partir dali que eu sou ligada, aí eu vou produzir esses frutos. Naturalmente. Né? Naturalmente eu produzo esses frutos, sim. Mas eu, por mim mesma, né, dali, eu não vou, eu vou gerar alguma coisa, né? Mas que não necessariamente, né? Não viria de Jesus. O que a gente deduz desse processo de salvação, quando o Espírito Santo sela você, é exatamente aquilo que é dito lá em Mateus 24, 25, quando Jesus faz o sermão profético e ele fala do julgamento. E é interessante que as pessoas que são... o último julgamento é 25:36. O último julgamento... 25:36. Quando as pessoas condenadas, Jesus diz assim, você não fez. Ele diz assim, mas eu fiz. Eu expulsei até demônios no seu nome. Eu preguei, eu. E Jesus diz assim, não conheço vocês. Então, é possível produzir obras de boa aparência sem que elas sejam obras do Espírito, obras verdadeiramente santificadas. Porque eu posso fazer o bem para uma pessoa querendo tirar proveito. Eu posso fazer uma coisa que agrada, que aos olhos da sociedade é muito bom, querendo tirar proveito disso para mim. Essa obra Deus não aceita, porque esta obra não é motivada por amor. Né? Aquele que faz o bem buscando benefício pessoal, nem na filosofia é aceito como... né? Até o Kant diz, né? O filósofo Immanuel Kant diz assim, se você faz alguma coisa boa para obter proveito, não tem mérito nenhum nisso. Isso é comércio. Você está fazendo... Né? É como o comerciante que não gosta do cliente, mas trata bem porque o cliente paga em dia, né?
E só não adianta. Pra não perder o raciocínio, mas só um comentário sobre isso que é interessante, que a gente está falando justamente dos Efésios, que isso era extremamente comum, porque todos os templos funcionavam assim. Sim, com a parte, com oferendas, com ofertas, com sacrifícios, com essas coisas. Claro, eu quero o benefício do Deus da agricultura, eu vou lá e dou uma oferta. Eu quero não sei o que, eu vou lá e pago o sacerdote. Inclusive, eu vou não lá sei se você se lembra de cabeça, mas semana passada nós comentamos, Artemis era a deusa do que? Era da caça? Artemis era a deusa da caça. Então Diana, a deusa da caça. Eu acertei, era a deusa da caça. Deusa da caça. E a caça era um meio de subsistência importante para eles. Então, você ia lá, fazia uma oferenda e ela mandava o bicho para você matar. Quer dizer, esse tipo de religião, Deus não aceita. Porque a Bíblia diz que nós não temos nada a oferecer, exceto o nosso coração. Né? Mas como assim eu não tenho nada para oferecer? Não tem, querido, você não tem nada para oferecer. A vida não é sua, o corpo não é seu. Né? A única coisa que te pertence é a tua vontade, o teu livre-arbítrio. É isso que Deus quer, que é o direito que você tem de escolher. E Deus vai dizer assim, o que você escolhe diante de tudo que eu fiz? Você escolhendo a Deus, você ofereceu a ele o seu coração. Essa é a metáfora que é colocada na Bíblia, né? A comparação. Você ofereceu a Deus o seu coração. É a sua escolha, porque é a única coisa que você tem. Você não tem nada que você possa oferecer a Deus. Tudo pertence a Deus. Então, quando você tenta uma religião de barganha, né? Vamos trazer para o cristianismo. Eu vou devolver o dízimo porque eu quero dinheiro, eu quero bênção, né? Como a gente vê na televisão em algumas igrejas, aí não, eu vou dar a oferta, ou eu vou comprar o feijão mágico do apóstolo, e eu vou ganhar dinheiro, eu vou trocar de carro, eu vou andar de Mercedes. Mas isso que é religião? Religião é barganha com Deus? Não, religião não é barganha. A salvação veio de graça. A sua vida veio de graça. O seu arbítrio veio de graça. A única coisa que você tem mesmo, que é seu caráter e seu direito de escolha, é isso que Deus pede de você e ele não cobra. Bem diferente do diabo, né? É voluntário, diferente do diabo, porque a gente sabe, está cansado de ver esses pactos que as pessoas fazem com o diabo para ficar famosas, ricas e não sei o quê. O diabo diz assim, não, tudo bem, eu faço, mas custa tanto. Eu vou cobrar isso aqui de volta. Né? Deus não. Deus não tem barganha com ele. Você tem que ser como ele foi com você. Ele te ofereceu de graça, você oferece de graça para Deus. E aí o Espírito vem e começa a fazer o trabalho de redenção, de transformação. E isso se torna um processo natural em você. Ou seja, você não precisa mais fazer força para fazer coisas boas. Porque o próprio Espírito Santo vai motivar você a ser bom. É o Espírito que atua, né? Como é que a Bíblia diz? É Deus que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Você abre o coração a Deus e ele vai começar a operar em você coisas boas. Sua vida vai mudar. Então, se a gente pensa nessa coisa como um comércio, uma barganha, né? Não, eu vou fazer isso porque eu quero ir para o céu. Eu vou fazer isso porque eu quero dinheiro. Eu vou fazer isso porque eu quero um carro novo. Eu vou fazer isso... não é o Deus do céu, não é o Deus da Bíblia que você tem que procurar. Tá? E isso não acontece com o Deus da Bíblia. É outra coisa. E para a gente poder finalizar, que nós já estamos na nossa hora, viu como passa rapidinho? A gente tinha tanta coisa para falar, mas já tem que acabar. Eu queria que você fizesse pra gente um último comentário, pra gente finalizar, sobre esse último verso aqui, que eu acho tão legal, que é o verso 14. Que, vamos ler o 13 também, que fala assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Esse a gente acabou de ler, né? E aí ele finaliza dizendo assim: o qual é o, né, falando aqui do Espírito Santo, o qual é o penhor, ou seja, é aquele que nos garantirá, que nos ajudará, né, o nosso fiador ali da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. A gente,
em louvor da sua glória. Então, quer dizer que o grande objetivo que Paulo tentava passar aqui para os Efésios, né, que falando sobre o Espírito Santo, falando sobre Jesus, no final das contas, o grande objetivo de Jesus é salvação. É isso? É isso que ele estava querendo dizer aqui? Efésios é um livro, então, sobre salvação? É isso que a gente pode tirar? Então, o que eu vejo aqui, né, Paulo aconselhando e falando com eles, né, que eles estavam ali mortos, vivendo uma vida já ali de pecado e tudo, e ele falando, explicando da salvação, falando do preço, né, pago, e que somos selados com o Espírito Santo, e que já é uma parte da herança que nós recebemos, e o engraçado é que nós também somos herança dele, né? Então ele também está ansioso para nos receber, né? De estarmos ali com ele um dia, e quão grandioso vai ser esse dia, e ansiamos por ele. Então eu vejo que e ainda assim temos a opção da escolha, né? Nós podemos escolher, sim, nós vamos aceitar, ou então eu entendo que eu não quero fazer parte disso, e eu vejo quão maravilhoso é Deus, né? De ter tido a misericórdia e a graça, e por Jesus ter derramado sobre nós o seu sangue. Então é isso. E quando a gente pensa nessa questão do Espírito Santo ser a garantia, sabe que isso é uma coisa bem interessante. Eu já atendi pessoas, jovens principalmente, que eles diziam assim: professor, eu acho que eu estou perdido. Se você acha que você está perdido, eu acho que eu estou. Mas se você está perdido, por que você ainda se preocupa em se salvar? Aí diz assim: eu acho que o Espírito Santo está trabalhando comigo. Assim, então, se o Espírito Santo está trabalhando com você, você não está perdido. A preocupação, né? Porque a Bíblia diz que você só está perdido, você só não tem perdão mais quando o Espírito Santo abandona você. Você cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Então, se você ainda está preocupado com a salvação, é porque o Espírito Santo ainda está trabalhando. É nesse sentido que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Enquanto o Espírito Santo está trabalhando com a gente, o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? É ele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Então, se o Espírito Santo está atuando em você, se você está preocupado com a sua salvação, se você sente remorso por alguma coisa que você fez, isso é a garantia de que o Espírito Santo está com você, trabalhando, atuando. E que se você aceitar a voz do Espírito Santo na sua vida, você vai obter salvação e vai ser tomado por Deus como herança do seu trabalho. Então, o que garante, né? Você perguntou isso há uns momentos atrás, o que garante que eu vou ser salvo? O que garante que eu vou ser salvo é que eu abri o meu coração a Cristo, permiti que o Espírito Santo atuasse, recebi o perdão e fui transformado, né? E esse é um processo todo gratuito. Todo gratuito. Você aceita, né? Então, enquanto o Espírito Santo está trabalhando com você, fique feliz. Sim. Fique feliz, olha. Porque eu estou tendo a oportunidade, né, durante a minha vida, de ouvir a voz e decidir. Né? Olha, eu fiz uma coisa, fiquei com remorso. Eu respondi para minha mãe, fiquei triste. Eu deixei de devolver o dízimo, eu estou angustiado com isso, eu quero ficar quieto. E isto é sinal de que o Espírito Santo está atuando. O Espírito Santo está trabalhando com você. Você ainda está ouvindo a voz do Espírito Santo e ele está dizendo: olha, tome cuidado, olha a sua salvação, olha. Né? Então, o Espírito Santo ele não apenas nos sela, mas ele continua conosco na jornada para que a gente possa receber a salvação. Então, a gente não pode, de forma alguma, acusar Deus de inércia. Algumas pessoas dizem: Deus me esqueceu, Deus não cuida de mim.
Rapaz, e os anjos do seu lado tomando conta de você? E o Espírito Santo na sua orelha todo santo dia dizendo: ei, preste atenção, Jesus está voltando. E Jesus trabalhando no céu, no juízo, e Deus provendo vida e tomando conta do mundo e dos outros planetas. Deus está parado? Ele esqueceu você? Não, está parado não. A pessoa pensar que está aqui por si só, né? E independente do que ela faça. Não, Deus está em cima, cuidando, provendo, ajudando, protegendo, para que você possa ter essa garantia aqui que está no verso 14, né? A garantia da herança. A garantia da herança. O Espírito Santo ali do seu lado, todos os dias, atuando, né? Atuando. A gente devia desesperar se a gente parar de sentir remorso, né? Se a gente parar de sentir... Cada vez que sente é uma nova oportunidade de poder fazer diferente, né? Exato. A voz do Espírito Santo na consciência deveria nos dar uma alegria tremenda. Tremenda, assim. Graças a Deus pelo Espírito que não nos abandonou, né? E que ainda nos garante possibilidade de salvação. Amém. Para a gente poder finalizar, só quero fazer um convite a você que sábado que vem esteja aqui conosco, né, nos escutando. Estaremos aqui mais uma vez fazendo esta recapitulação. A você que não tem a lição que fala sobre Efésios, se quiser fazer assinatura, você pode encontrar no site da CPB e também pode encontrar gratuitamente no próprio site da CPB. Se não quiser, ainda pode jogar no Google lá, lição da Escola Sabatina Efésios, e você vai encontrar facilmente. E claro, não deixe de estudar a sua Bíblia. Tenho certeza que você deve ter uma Bíblia em casa. Estude junto conosco o livro de Efésios. Na semana que vem nós vamos focar dos versos 15 até o verso 23. Que você possa estar conosco. Porque lembre-se, como nós acabamos de ver, o que Paulo disse aos Efésios, o primeiro passo foi ouvir a palavra. O segundo passo, aceitar o testemunho. Eles creram em Jesus. E aí o selamento vem logo em sequência. Então que a gente possa seguir esses mesmos passos. Estudar, ouvir, para acreditar em Jesus e aí receber o Espírito Santo. Leila, para a gente fechar, você termina com uma oração para a gente, agradecendo Sim. todas essas bênçãos que nós tivemos? Pai querido, foi um privilégio hoje poder estar aqui, ouvindo, aprendendo, estudando a Tua Santa Palavra. Senhor, que ela venha ser viva e eficaz em nossas vidas, que possamos aceitar o plano da salvação, Teu Santo Espírito, e que Ele possa atuar, Senhor, na nossa vida. Amém. E assim eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém.